CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h09. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 23 de outubro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Liga dos Campeões, 9 jogos fecharam a terceira rodada da competição ontem à tarde, novamente com algumas goleadas. Uma delas do Chelsea, que fez 5-1 no Ajax, em Londres, com direito a gol de Estevão de pênalti. Aos 18 anos, o ex-palmeirense se tornou o jogador mais novo a marcar pelos Blues na história da liga. O Bayern de Munique também goleou 4-0 no Clube Bruges da Bélgica, e no clássico dos campeões, o Real Madrid venceu o Juventus por 1-0, gol de Bellingham, com participação e assistência do Vinícius Júnior. E o destaque do Guarani, uma longa entrevista, 57 minutos de resenha agora há pouco no estádio Brinco de Ouro para falar do futuro. O destaque do Guarani é com você. Bom dia, Antônio Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. E olha, além da entrevista longa, participaram da coletiva o presidente Rômulo Amaro, o técnico Matheus Costa e Farney Coelho, que, aliás, já detalhou aí parte do planejamento do Guarani para a temporada do ano que vem. E olha, pelos números passados, uma reformulação muito grande. Daqui a pouquinho a gente traz detalhes desta coletiva para que o torcedor do Guarani já tenha um cenário do que vai acontecer no ano que vem. NBA, terceira escolha geral do último draft, VJ Edgecombe fez história no seu primeiro jogo da liga. O ala do Philadelphia 76ers quebrou o recorde de LeBron James ao marcar o maior número de pontos do primeiro quarto em uma estreia. 14 contra 12 de LeBron, que em 2003, pelo Cleveland Cavaliers, conseguiu uma grande atuação. Ao todo, o ala anotou 34 pontos na vitória dos 76ers sobre o Boston Celtics, 117-116. E agora o destaque do futebol paulista, Bruno Faria. Palmeiras colocará à prova excelente sequência como visitante na Copa Libertadores no duelo de ida contra a LDU do Equador, fora de casa nesta quinta-feira. Corinthians confirma lesão no ombro de Hugo Souza e goleiro pode ser desfalque na partida contra o Vitória no próximo fim de semana. São Paulo perde mais um centroavante com problema no joelho. Dineno passa por artroscopia e não tem prazo para retorno aos gramados. Santos se reapresenta nesta quarta-feira e grupo terá mais 10 jogos até o fim da temporada para evitar o segundo rebaixamento do clube na história. Copa do Brasil, foram definidos ontem em sorteio realizado na CBF no Rio de Janeiro os mandos das semifinais e finais da competição. As partidas estão previstas para os dias 10 e 14 de dezembro. O Vasco da Gama e nada mais será mandante no jogo de ida da semifinal, enquanto o Flu vai decidir o jogo da volta com o mando. Os dois jogos serão no Maracanã, né? Pelo menos inicialmente não teremos São Januário. Horários e locais dos clássicos ainda serão oficializados. Do outro lado, no confronto entre Corinthians e Cruzeiro, o Timão decide a semifinal como mandante. Primeiro jogo em BH, segundo em Itaquera. A CBF também definiu os mandos da decisão. O vencedor de Vasco e Flu decide como mandante. Então teremos o campeão certamente no Maracanã. E agora o destaque da Ponte Preta com você, Antônio Lupi. Rapaz, Júlio, ontem a Ponte divulgou uma série de imagens do treino que aconteceu no CT do Jardim Olina. E acredita que o homem tava lá, de chuteira,
e aumentou a expectativa da presença do atacante na decisão, na última partida da Macaca da temporada contra o Londrina. Partida que vale título, é o título da Série C em jogo. Porém, se for relacionado, pelo que a gente está apurando, já deve ficar no banco, até porque a lesão dele não foi uma lesão simples, mas a presença dele no jogo contra o Londrina aumentou. Em jogo remarcado da 14ª rodada, o Bahia venceu o Internacional por 1-0 na noite de ontem na Fonte Nova. O gol foi marcado por William José no rebote após pênalti defendido por Ivan Quaresma. O Bahia fechou a rodada na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro com 49 pontos e o Colorado é o 14º com 35. E mais um pênalti polêmico no Campeonato Brasileiro. Já virou rotina, já diria a música. E agora vamos para Indaiatuba, direto da Construid. Está lá Fábio Scheib trazendo mais destaques de Libertadores da América. Ontem tivemos o Mengão em campo. Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. E foi no sufoco que o Flamengo conseguiu a vitória ontem contra o Racing. Gol aos 43 minutos do segundo tempo, gol chorado de Carrascal. O Flamengo levando a vantagem mínima para o jogo da volta no tradicional estádio El Cilindro na próxima quarta-feira, lá em Avejaneda. O empate classifica o Flamengo. Uma vitória simples do Racing leva a decisão para os pênaltis. Teremos muitas emoções na Argentina na próxima semana, viu, Julio? Muito obrigado, Fábio Scheib. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN, bom dia, Indaiatuba, bom dia, Águas de São Pedro, que nos abraça. Ô, Júlio, hoje estamos musicais, né? Você falou sobre o futuro do Guarani, me veio Toquinho na cabeça. Música de Aquarela, você já deve ter cantado na escola. O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E com Farney Coelho a gente espera aí um futuro bem melhor, a permanência de Elano, e já vamos curtir aí tudo que ocorreu nesta manhã no Estádio Brinco de Ouro. Já é a boa notícia na Macaca, acho que ele vai pelo menos para o banco de reservas, o torcedor já fica satisfeito, né, por tudo que ele representa para esse time da Ponte. E o Mengão, cara, que sufoco! E o tal do Carrascal jogou muita bola e mesmo parecendo uma pequena vantagem, ela é gigante sim, em se tratando de um duelo tão equilibrado entre flamenguistas e torcedores, ou torcedores não, entre flamenguistas e argentinos do Racing Club. É isso, são esses os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Sam da Deep Cavalari. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h17. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. Informações do trânsito com Mário Quintino. Bom dia para você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da região do Balão do Bela Vista. O nosso ouvinte que segue na Nossa Senhora de Fátima diminui a velocidade já na chegada para o Balão e também para Júlio Prestes. Atenção pela região, tem movimentação intensa e lembrando que tem as obras acontecendo lá, as obras de reconfiguração viária lá do trecho, redobre a atenção. A Leonardo da Vinci, que tem novo sentido de tráfego, seguindo em direção da Roberto Simonsen, por enquanto tem boas condições também ali nas proximidades. Falando para o nosso ouvinte que segue na Barão de Itapura, a movimentação é maior, chegada já para a Avenida Brasil, para quem vai em direção do Taquaral, Buarque de Macedo e também Carolina Florense, por enquanto seguem sem problemas. Rapidamente, Júlio, na rodovia Dom Pedro, o nosso ouvinte ainda perde tempo à altura de Valinhos, à altura do quilômetro 121. Mais cedo teve uma ocorrência lá no trecho e ainda tem atendimento por ali, também obras. Por isso, atenção, você que vem em direção de Campinas, pelo menos até a passagem pela rodovia dos agricultores. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h20. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta, 11h23 para falar aqui agora de futebol paulista. Bruno Faria está chegando com mais informações, porque tem Palmeiras hoje, Bruno! O Palmeiras de Abel Ferreira é considerado um dos melhores visitantes da história da Copa Libertadores da América. Jogando longe do Allianz Parque, o Verdão já emenda uma sequência de 12 jogos sem derrota e perdeu somente apenas uma vez nos últimos 30 duelos. Nesta quinta-feira, o Alviverde vai tentar manter a invencibilidade longe de casa diante da LDU, do Equador, na semifinal da competição continental. A bola rola às 9h30 da noite no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. O Corinthians confirmou nesta quarta-feira em nota que Hugo Souza sofreu um trauma no ombro esquerdo durante o jogo contra o Atlético Mineiro, no último sábado. O goleiro realizou exames de imagens.
e teve uma luxação constatada na região. O camisa 1 do Timão segue tratando no departamento de fisioterapia do clube. O alvinegro não fala em tempo de recuperação, mas como ainda treina nas manhãs desta quinta e sexta, Hugo Souza passará por uma avaliação para saber se tem condição de jogar no sábado, às 4 da tarde, no estádio Barradão. Dineno precisou passar por procedimento no joelho direito. O atacante do São Paulo estava com dores no local, que o tiraram das 2 últimas partidas, diante do Grêmio e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Dineno foi operado pela equipe médica do Dr. Moisés Cohen, no Einstein Hospital Israelita, onde realizou uma artroscopia para a limpeza do menisco. O argentino vai iniciar o processo de recuperação no Refis Plus nos próximos dias. Vale lembrar que foi o mesmo joelho que ele passou por cirurgia no Cruzeiro. O tricolor não estipula um tempo de recuperação. O Santos se reapresentou nesta quarta-feira depois da derrota para o Vitória. O técnico Juan Pablo Vojvoda começa a preparar a equipe que enfrenta o Botafogo, domingo, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Peixe é o 16º colocado no Brasileiro e, para tentar evitar o rebaixamento pela segunda vez, terá mais 10 jogos. 5 serão como mandante, contra o Fortaleza, Palmeiras, esse duelo remarcado, Mirassol, Sport e Cruzeiro, além de mais 5 como visitante, diante do Botafogo, Palmeiras novamente, Flamengo, Internacional e Juventude. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno. Vamos lá, gente, até porque Libertadores é o grande tema de hoje, tem Palmeiras em campo, parada duríssima, começa por você, Fábio Scheibe, o Palmeiras desafiando aí a altitude, e o histórico recente nesses casos foi muito positivo, né, Fábio? Exatamente, Júlio Nascimento, o Palmeiras que ultimamente tem se dado bem também na Libertadores, tem conquistado essa cancha aí enorme também, né? São 5 semifinais em 6 anos. Palmeiras que não perde para um time estrangeiro na Libertadores há 25 jogos. O Palmeiras conseguindo justamente fazer o mais necessário, que é a tradição na Libertadores, e com isso enfrenta hoje a altitude de La Paz, de Quito, e também a LDU, um time muito bem organizado, venceu o São Paulo na última fase, né? Desclassificou o tricolor paulista, mas o Palmeiras tentando chegar à sua 7ª final, o Palmeiras de Abel Ferreira, que parece que nasceu para jogar a Libertadores, viu, Julio? Carlão, e hoje, mais uma vez, a estratégia do Abel vai ditar qual será o desenho do Palmeiras depois do jogo da volta, né? Eu acho que o que aconteceu ontem no Maracanã serve de lição pro Palmeiras. A gente sabe do favoritismo dos brasileiros, né? Pelo investimento, pela qualidade dos 2 elencos, de Flamengo e de Palmeiras. Mas jogos de Libertadores são diferentes, né? Por exemplo, numa situação normal, uma 13ª rodada de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Racing, né? Vamos colocar o Racing aqui no Brasil. Cara, o Flamengo venceria, assim, a tendência de vitória é gigante. Porém, ontem, em Libertadores, foi um Deus nos acuda. Por exemplo, Palmeiras e LDU, ou LDU e Palmeiras, 15ª rodada de Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras venceria com muita tranquilidade. Agora, em se tratando de Copa Libertadores, todo cuidado é pouco. Acho o Palmeiras favorito, a gente acompanhou a LDU contra o São Paulo só perdeu lá em Quito por vacilos defensivos, poderia ter trazido para o Brasil um resultado mais interessante e poderia também ter prosseguido na Libertadores. Então o Palmeiras tem que ter muita atenção, muita concentração, evitar os erros defensivos, né, que custaram o jogo do Maracanã no domingo pelo Brasileirão contra o Flamengo. Acho que o Murilo deve jogar hoje, né? Existe essa dúvida aí do Abel Ferreira. Dentro de uma situação normal, é um Palmeiras que tem todas as condições de trazer o jogo para o Brasil. Agora, é Libertadores, a Libertadores é a traiçoeira e o Palmeiras precisa colocar as barbas de molho na altitude de Quito. Ô, Júlio. Pois não, Lupe? E o Carlão usou esse exemplo do jogo do São Paulo contra a LDU, mas eu acho que existe uma pequenina diferença, uma gigantesca diferença, principalmente da qualidade do elenco, né? E o São Paulo contra a LDU, mesmo perdendo por 2-0, foi o São Paulo que ofereceu os gols ao time equatoriano e teve muitas chances, só que aí entrou a qualidade, né? O Luciano não conseguiu marcar, o São Paulo teve outras chances, mas não conseguiu balançar a rede. O Palmeiras, ele tem uma qualidade melhor no ataque. Então a LDU
ela mesmo jogando em casa, se a gente não fosse colocar aí os gols que o São Paulo ofereceu para a LDU, o São Paulo voltaria com 0-0 tranquilo para resolver no Morumbi, mas mesmo assim perdeu, né, no jogo da volta. Mas eu acho que o Palmeiras hoje tem muito mais qualidade que o São Paulo, e se tiver as mesmas chances que o São Paulo teve no jogo da ida, eu acho que o Palmeiras mata na primeira partida já. Eu tenho um desenho mais pessimista. Eu acho que essa partida de ida vai ser mais complicado do que isso parece. Eu acho que o elenco do Palmeiras é infinitamente superior à da LDU, do próprio São Paulo, de outras equipes. Eu acho que o Palmeiras é o grande favorito no papel para o campeonato, mas a LDU faz uma temporada muito interessante, é um time muito estratégico, né? Que não vai ser o mesmo time que enfrentou o São Paulo, vai ter um comportamento tático hoje muito diferente, né? Porque entende que o Palmeiras é um time mais forte, um time com peças mais perigosas e que tá vivendo um grande momento com esse ataque. O Palmeiras, ele é o favorito, inegavelmente é o favorito, tem uma possibilidade maior de conquistar a vaga, mas a LDU, ela aposta todas as fichas neste jogo, né? Porque se deixar para conquistar a vaga em São Paulo, é pouco provável que isso aconteça. Mas o que me chama a atenção e que me faz confiar muito neste Palmeiras é a competitividade. Cara, o Palmeiras, ele é muito frio, o Palmeiras, ele é calculista. O Palmeiras, ele está perdendo por 2, por 3, ele não se abate, ele consegue ou diminuir o placar, ou empatar, ou virar. É impressionante como para matar esse time tem que jogar muita bola. Então eu acho que estas situações fazem com que o Palmeiras tenha aí uma possibilidade maior de vitória, mas ontem o jogo do Flamengo contra o Racing deixou algumas lições e que eu tenho certeza que o Abel Ferreira vai explanar isso para o grupo, para que o Palmeiras tenha maturidade para trazer o jogo para a capital paulista e matar a classificação aqui. Exatamente. Bom, e do outro jogo lá, do Flamengo, Fábio Chaib, você acha que vai dar bom pro Flamengo? O Flamengo passa? O Flamengo suou ontem, né? Bastante. O Racing muito bem postado, né? Um time muito bem organizado. O Flamengo conseguiu marcar o gol apenas aos 43 minutos da segunda etapa. Teve mais chances antes também. Mas o goleiro do Racing fez uma grande partida, uma grande defesa também. O Flamengo vai ter dificuldades, porém sabe que tem a arma do contra-ataque também, né? O Racing vai querer marcar um gol, precisa marcar um gol também para levar a decisão para os pênaltis. E o Flamengo é muito forte nos contra-ataques. A questão que fica é a questão do Pedro, né? Que ontem machucou o antebraço, saiu do jogo ainda, né? O diagnóstico hoje da direção do Flamengo, do corpo médico do Flamengo, é de uma fratura no antebraço. O Pedro vai ter que fazer uma recuperação aí, pode ficar até um mês afastado dos gramados. E ontem o Carlão estávamos falando, né, Carlão, do momento, né, que é o Pedro. 11h31. Repórter CBN. Quinta-feira, 23 de outubro de 2025. O presidente Lula diz que o Brasil vai mostrar que é possível conciliar desenvolvimento com proteção de florestas e o combate às mudanças climáticas. Ele deu a declaração no encerramento de um fórum empresarial na Indonésia. Há poucos dias da Conferência do Clima da ONU em Belém, Lula também afirmou que se o fundo para preservar florestas tropicais funcionar, ninguém mais vai solicitar dinheiro como se pedisse esmola. A iniciativa será lançada na COP30 e é novo modelo de financiamento climático. Países que preservarem florestas tropicais serão recompensados financeiramente por meio de um fundo de investimento global. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vetou a proposta de gratificação a policiais civis que matassem criminosos em confrontos. A medida ficou conhecida como gratificação faroeste. A bonificação estava prevista em uma emenda apresentada por deputados num projeto proposto pelo próprio executivo. O texto permitia que o policial civil recebesse entre 10% e 150% do salário em caso de neutralização de criminosos. Segundo Castro, a adoção de iniciativas que podem resultar na criação de despesas configura afronta às regras do regime de recuperação fiscal. A Assembleia Legislativa do Estado terá 30 dias para apreciar o veto. O
cantor e compositor Lô Borges, de 73 anos, está internado em Belo Horizonte por causa de uma intoxicação medicamentosa. A informação foi confirmada pelo irmão mais novo do artista ao portal G1. Segundo pessoas próximas, o músico ainda não tem previsão de alta, apesar de ter apresentado melhora. De acordo com familiares, o quadro de saúde do artista é estável. Lô Borges é fundador do Clube da Esquina, movimento musical que surgiu na capital mineira nos anos 1960 e reuniu nomes como Milton Nascimento, Toninho Horta e Beto Guedes. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 35 minutos, estamos de volta com o nosso CBN Esportes, agora para falar sobre o Guarani, meu caro Antônio Lupi. Ô, Júlio, vamos falar. Opa. Tá ok? Você me ouve, Júlio? Tá okay, aqui tá de okay. São Pedro. Ah, São Pedro nos abraça, hein? Ô, coisa boa. Direto do Fomenta, sensacional. Direto do Fomenta, sensacional. Amanhã também estaremos aqui, hoje no Arena, coisa linda. Vamos lá, falar do Guarani. Hoje teve uma coletiva importante lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma coletiva. Por que ela foi importante? Porque contou com praticamente todos que fizeram parte, né, nessa reta final de Série C. Todos, eu digo, treinador Matheus Costa, o próprio Elano, né, que renovou o contrato ontem, o Farney Coelho, que também renovou o contrato para o ano que vem, e o Rômulo Amaro, presidente da equipe. Entre vários pontos que foram comentados, a gente acaba destacando a entrevista do Farney Coelho, porque com a renovação de contrato para 2026, é ele quem vai ser o responsável por comandar e montar o time do Guarani para Campeonato Paulista e também Série C do Campeonato Brasileiro. E olha que vai ser uma reformulação gigantesca. Farney Coelho falou dos planos do Alviverde para o ano que vem. A gente tem, eu procurei o número exato, até conversei com o nosso analista para ter um número exato de quantos jogadores a gente monitora, tá? Não banco de dados. Banco de dados, se a gente abrir o iScout, tem 15 mil. Qualquer um pode ter acesso ali, tem 15 mil atletas. Mas monitoramento, olhar realmente, olhar jogos, olhar os melhores momentos. A gente criou como protocolo, toda segunda-feira um analista me manda todos os melhores momentos de B, C e D. Então eu acompanho todos, na segunda e na terça-feira praticamente o meu dia é todo tomado por isso, para ver os melhores momentos de B, C e D, todos os jogos. E também de alguns jogos sul-americanos que a gente tem jogadores que a gente está monitorando. Fora isso, mensalmente ele me passa o vídeo, o iScout ali, os lances do atleta durante o mês. Então, tipo, a gente consegue ver 8, 10, 12 jogos desses atletas e a gente está monitorando 237 atletas. Esses 237 atletas, a gente já fez contato com o empresário, a gente já fez contato com o jogador, já fez contato com o treinador do atleta, a grande maioria a gente já conversou, não para fazer proposta, mas para dizer, ó, tu é um perfil que interessa pro Guarani, o Guarani tá de olho em ti. Óbvio que quando a gente começou esse trabalho ali, final de maio, a gente pensou em Série B. Óbvio que tem alguns atletas desses 237 que viabiliza a gente estando na Série C. Mas o que eu posso garantir para vocês é que não vai ter o jogador, não vai vir jogador para cá porque é amigo do fulano, porque é amigo do ciclano, porque o Farney gosta, porque o fulano gosta. Não, são jogadores que a gente está monitorando e conversando já há bastante tempo. Claro que a gente tem aqueles que a gente considera ficha 1, né? Que a gente considera, pô, esses aqui seriam as principais contratações. E ninguém quer fechar agora, né? Os caras ainda estão jogando competição, os clubes deles ainda estão envolvidos, daqui a pouco para subir para uma Série A, daqui a pouco para não cair para uma Série C, então, ou fora do Brasil ainda em atividade. Então a gente tem um pouco de cuidado, não é demora, mas tem um pouco de cuidado em fechar jogadores nesse primeiro período. Eu acho que é muito mais uma reavaliação de plantel nosso mesmo, de quais jogadores que a gente vai liberar, que vai emprestar, que vai rescindir, que não vai renovar. É muito mais uma avaliação interna de plantel. A gente acabou
fazendo muito isso nessas últimas semanas. E aí sim, para o próximo passo, já com monitoramento, já com esses jogadores, com esse banco de dados, aí sim nós começarmos, quando definir Série B, quando definir Série A, alguns campeonatos internacionais, a gente poder começar a fechar, né? Fazer os pré-contratos e poder trazer realmente jogadores para poder fazer um anúncio. Nesse primeiro momento é muito mais monitoramento mesmo, sabe? É dizer para os caras, a gente não fecha com ninguém sem falar sem ouvir a proposta do Guarani. O Guarani tem interesse em ti, né? O Guarani é camisa pesada, o Guarani, a gente tem um Paulistão que é a Série A, tem a Copa do Brasil que a gente ainda não tem a confirmação, mas a gente tem uma grande expectativa que a gente vai jogar e é uma questão orçamentária importante também. E tem a grande competição da temporada que é a Série C, que o Guarani não pode ser o lugar do Guarani, a gente não pode estar conformado estar numa Série C. Então a gente tem hoje 237 jogadores que são monitorados e muito provavelmente essa base aí de time venha desses jogadores que a gente está monitorando. Bom, tá aí então a palavra do Farney Coelho, que vai ser o responsável por montar o elenco do Guarani. Falou dessa quantidade de jogadores que estão aí sendo avaliados, né? Claro que, como ele mesmo destacou, o planejamento era para a Série B, mas esse objetivo não foi alcançado. Então, o Farney já dando algumas dicas de como vai ser o Guarani para a temporada do ano que vem. Entre outros pontos, é importante a gente destacar sobre a campanha que o Guarani fez. Foi uma campanha não tão boa na primeira fase, mas de recuperação, até porque o Guarani ficou parte do campeonato na zona do rebaixamento e depois, com toda a reformulação, contratações e tudo mais, conseguiu a classificação, mas no quadrangular final não conseguiu acesso. O Guarani terminou o ano com uma folha de aproximadamente R$1.370.000, uma das 5 maiores da Série C de 2025. E essa situação envolvendo jogadores, 12 atletas devem permanecer do elenco que terminou a Série C com o Guarani. 5 jogadores do Sub-20 devem ser promovidos, né? Entre eles o atacante Kevin, né? Que inclusive foi relacionado para alguns jogos do Bugre. E aí o restante, novas contratações. A ideia do departamento de futebol é ter um elenco com aproximadamente 33 jogadores para o ano que vem, Júlio. Muito bem, então uma entrevista muito esclarecedora hoje do Farney. Claro que o torcedor, ele quer assim, tá bom, ações. São 12 permanências. Quais são os jogadores? Quem que vai sair? Quem que não vai? Quem que vai ser contratado? Tudo isso eu acho que é muito cedo ainda. Acho que o próprio Guarani ainda tá começando a definir, mas ele já começa a dar um cenário pra gente, Carlão, porque de 24, o Guarani termina o ano então com 37 jogadores. Desses 37, 24 tem contrato. Desses 24, 12 vão ficar. Então, é uma reformulação. 30% do elenco Sim. permanece e 70% vai embora, mais ou menos. A reformulação é gigante, ela precisa ser criteriosa, ela precisa ser racional, né? Porque às vezes a gente vai no embalo do torcedor e acaba se precipitando. Então, precisa ser muito criteriosa realmente para fazer a avaliação e ser justo, né? Nesta avaliação. É claro que o torcedor do Guarani hoje, ele tá muito chateado, ele tá a pé da vida. Então, por mais que o Farney dê explicações, e foram explicações coerentes, isso ainda não vai convencer o torcedor. O torcedor, ele quer bola rolando, ele quer ações quando a temporada começar, e aí sim, se as ações são compatíveis com o discurso do Farney e da diretoria de futebol. Agora, que ele cumpra realmente, cara, porque ontem a gente falava disso, né? Aqui em Campinas a gente tem que ficar muito atento, né? Seja na Ponte, seja no Guarani, com esses executivos em que eles pegam a chave do clube. Então a diretoria tem que estar muito atenta, muito ligada, para que realmente não se construa aquela coisa, né, da República Federativa do Ipiranga, né? O que eu digo isso? Para que o Farney junto com o Matheus, tal, né, que eles tragam jogadores, os famosos parceiros. E aí eu gostei de uma fala do Farney. Ninguém vai chegar aqui no Brinco de Ouro por amizade, por relacionamento. Não, vai chegar por qualidade. Por qualidade, por produção. E é isso que o Guarani vai precisar no ano que vem. Então a análise realmente, Farney, tem que ser criteriosa, tem que ser minuciosa. O Guarani não está rasgando dinheiro. A gente sabe que num certo momento da temporada teve o amparo aí da Magnum, mas a gente não sabe até quando vai esse amparo, se o Guarani vai ter realmente, né, um aporte financeiro para o ano que vem. Então, por isso, esta análise tem que ser rigorosa, assertiva, porque
A gente está cansado de erros, né? A gente falou durante toda a temporada, estamos esgotados de Série C, a gente vai ter mais uma pela frente no ano que vem. E com o Guarani. Então eu espero que o Farney acerte, que o Guarani seja criterioso, rigoroso ao analisar os jogadores, para que eles possam chegar em Campinas e desempenhar um grande futebol e elevar o patamar do Guarani no calendário do futebol brasileiro. 237 atletas monitorados, hein? Muita gente, hein? Eu queria ter acesso a essa planilha aí, cara. O Lupe, certa feita, teve um acesso aí, né, Lupe? Você foi ali, não foi uma vez aí que você leu uma lista, um negócio assim? Tá te comprometendo. Ô, Carlão, vamos seguir aqui com o noticiário do Bugre, ô Júlio? Ó, eu descobri um nome dessa lista só. Vai. Falta agora 236. Sei. Ah, que coisa boa. Cita aí um. Ramon Carvalho, passou aqui pela ponte. Ramonzinho. Ramon Carvalho. É bom jogador. De Limeira, né? De Limeira, exatamente. Pro mundo. Jogou no Ituano, Fábio Chaib. E aí, seria bom reforço pro Guarani? Tava no Ituano, né? Você sabe que passagem pela Ponte Preta já também, né? Nesse ano o Ituano acabou não fazendo boa campanha também, foi muito mal todo o time, mas o Ramon tem experiência assim, é um jogador típico de Série C também, né? E acaba ajudando o Guarani na próxima etapa. O problema é que o Guarani não pode errar como foi esse ano, né? E diante disso tem muito tempo agora com a definição do Farney aí também como diretor efetivado já do Guarani. O Guarani tem tempo para isso, tem que pensar muito bem antes de fazer contratações para não onerar a folha de pagamento também. A gente sabe que muitos jogadores vão embora, mas muitos custos também vão ficar, né? Ô Júlio, e um detalhe, a gente vai ouvir também durante a semana outros trechos, porque Rômulo também falou, Elano, o próprio Matheus Costa, né, que vai seguir no comando técnico do Guarani, e o Rômulo também falou da intenção de continuar à frente do Bugre, né, porque tem eleição no final do ano. E aí eu acho que o assunto, não sei se a gente está com tempo, 11h45, mas para discutir, mas eu não sei não se esse planejamento, dependendo do que acontecer na eleição, ele pode sofrer aí algum tipo de mudança, né? Principalmente, claro que a SAF ela está sendo discutida, mas ainda não é algo para agora. Mas não sei, eu fico com essa sensação também de que muita coisa ainda vai depender da eleição. Muitas coisas foram definidas e importantes, né? Como, por exemplo, a continuidade desses profissionais. Mas eu não sei não, eu acho que dependendo do que acontecer nas eleições, algumas coisas podem ser alteradas nessa situação que foi explanada pelo próprio Farney, né? Eu tenho um feeling que é o seguinte, o Roberto Graziano, que é o principal interessado na SAF do Guarani, ele tem um bom trâmite, as chapas ainda não estão 100% definidas, né? Mas pelo desenho, Felipe Rosselli vai ser um dos candidatos da oposição, talvez se desenhe uma terceira chapa, e o Rômulo, ao que tudo indica, deve ser o candidato da situação. Então seria Rômulo, Rosselli e possivelmente uma terceira chapa. Por enquanto deve ser isso. E eu acho que o Graziano tem bom trâmite com todos os lados. E acho que essa renovação do comando de futebol passa também pelo aval do Graziano. O Guarani nunca vai falar isso. Ô, Júlio. Oficialmente, nem pode falar. Mas na prática é isso. O Graziano falou assim: gosto do Farney, gosto do Matheus, gosto do Elano. Deixa aí. Parece que você estava numa resenha que eu fiz ontem, né, com alguns amigos sobre essa situação do Guarani. Ele vai ter, o Guarani vai virar SAF. É claro que precisa aí de assembleias, tal, né? O trâmite legal, né? Até pra deixar bem amarradinho mas isso aí. Mas o Graziano, ele já é o homem forte do Guarani. E mesmo venha quem vier, né, nas eleições, mas o Graziano, como ele é um empresário, ele é um homem que visa negócio no futebol, né? E eu acho que ele vai ser, e já é, né? Na realidade, todo esse aporte que o Guarani teve na Série C aí, teve uma boa parcela do Roberto Graziano. Vou dizer mais. Se mantiver aí uma estrutura legal, dando espaço, independente aí do cenário político, né? Quem for aí a chapa vencedora, se a SAF vai ser o Graziano, de repente uma outra empresa interessada, eu acho que permanecendo o Farney com o Matheus e com o Elano, esse trio, eu acho que o Guarani tem boas chances, e permanecendo também a estrutura de pagar em dia, financeira, né? Até o Rômulo Amaro hoje disse que assim, o Guarani teve alguns imprevistos no ano, mas a gente não atrasou nada, pode perguntar para qualquer jogador, isso é muito importante. Até teve um momento que ele fala assim, tudo bem, eu fiz o certo não deu certo,
no caso, pagar salário em dia, mas eu nunca vou deixar de acreditar que esse é o certo. Isso claro. é o que tem que ser feito. E é isso mesmo. Essa é a convicção. Gente, o futebol, ele todo mundo tem tantas teorias, né? Mas às vezes você não fazendo certo ou não agindo da maneira como tem que agir, dá certo, cara. Ué, a gente tá falando aqui de Campinas em que temos um exemplo claro, né? Ou você vai falar que a Ponte Preta fez certo nessa temporada? A convicção futebolística foi certa, perfeita, deu resultado. Agora, a parte administrativa não foi certo, não deu certo, o planejamento não foi legal, a Ponte está subindo, não sei como. Aí, para não ficar só em coisa de Ponte Preta, já que o assunto é Guarani, em 2009, o Guarani sobe com o pé nas costas, dando um show com o Oswaldo Alvarez e Gersinho, com salários defasados. E às vezes você trabalha certo, bonitinho, e não dá certo dentro de campo. Então o futebol, ele é cheio destas situações, e eu digo até infelizmente, porque me parece injusto, né? Quando um clube, aqui eu saio de Campinas, um clube trabalha certinho, bonitinho e tal, chega na hora do agora, não consegue o objetivo. Aí você pega um clube que faz um trabalho complicado, um trabalho difícil, um trabalho bem questionável, e a coisa anda, né? Então o futebol, ele é capaz destas situações. Agora, com relação ao Guarani no ano que vem, eu acho que se trabalhar certinho, né, realmente estas promessas do Farney, elas forem cumpridas, a possibilidade do Guarani subir, ela é gigante. Pô, o Guarani é fortíssimo, cara. O Guarani tem uma torcida maravilhosa, uma torcida presente, né? É um clube do estado de São Paulo, com todo respeito aos outros estados, mas a gente sabe da potência que é, a potência econômica de um clube do interior do Brasil, como é Campinas, né? De uma cidade como é Campinas. Então o Guarani, se ele trabalhar esse ano com todos os erros e acertos, quase que sobe, né? Foi até a última rodada, poderia ter subido, né? Então eu creio que se o Guarani trabalhar nos trilhos com convicção, né, não trabalhar para amigos, como o próprio Farney disse, a possibilidade de subir, ela é gigante, pô. Até porque o nível da Série C, convenhamos, né, gente? É um nível bem abaixo. 11h50. Bom, durante a semana e na próxima semana a gente vai destrinchar todas as entrevistas do Guarani e também já atualizar as movimentações da diretoria. Até porque, como o Farney já indicou, teremos muito trabalho no mercado da bola, com muitas contratações do Guarani até dezembro, então a gente vai debatendo ao longo dos próximos dias. Agora são 11h51. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Fomenta 2025. O futuro dos municípios começa aqui. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você. A sua comunidade. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Vôlei Renata e Monte Carmelo estreiam na Superliga Masculina nesta quinta-feira às 21h no Taquaral. Depois de manter a soberania em São Paulo com o bicampeonato consecutivo e o quinto no geral, Campinas vem embalado da vitória contra Suzano na final. Agora o projeto é buscar o título inédito para o Vôlei Renata na competição nacional. Lembrando que foram 2 vices seguidos. O Vôlei Renata perdeu para o Cruzeiro em 2024 e 2025 e para o SESI em 2023 e 2024. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Acorda aí, Fábio Chay, 11 horas e 56 minutos, estamos de volta. Ele tá guardando energia. Que trairagem, Antônio Lupe, sensacional. Cara, hoje à noite. Noites mal dormidas, cara. Noites mal dormidas, altitude, né? E hoje à noite ele vai sofrer, hein? Vai dar tudo certo, Fabião, mas você vai sofrer um pouquinho. Hoje no Arena eu vou contar o episódio aqui ontem, principalmente no jogo do Flamengo. Nos 15 minutos iniciais. Então, Antônio Lupe, Sandra Lambert jogou na mesa aí, cara. Pelo que vocês amor de aprontaram, Deus. Hein? Não, tinha uns caras torcendo pro Flamengo aqui e na nossa mesa ali tinha 3 que não podia ver o Flamengo. Ah, sim, sei. Aí na hora que anulou um gol, eu já peguei um copo na mão. Falei, já vou ficar preparado, né? Mãe. Mas graças a Deus tudo foi dentro dos conformes. Ufa. Até porque o Flamengo é Brasil, né, Lupe? Ah, já foi um dia, né? Hoje o maior do Rio é o Flamengo. Hoje é verdade. Mas amanhã a gente não sabe. Não, você jamais, enquanto eu, como legítimo vascaíno, estiver aqui, você jamais vai ter mais. Pera. Não, mas eu falei que ontem, até ontem, 9h29 da noite, era o Vasco. Aí depois foi, mas assim, é passageiro. Tinha que a torcida do Flamengo tiver uma torcida igual a nossa, que inflama São Januário, Caldeirão. E que sofre, né? Esse que é o detalhe. Exatamente, né? Porque... Você pega a cara do Libêncio no corredor, ele tem uma cara de derrota, velho. Mas você sabe que com o sofrimento você fica mais apaixonado, Antônio Lupe. Né, aliás, falando nisso, Antônio Lupe, Ponte Vamos lá. Preta e Londrina, a final está chegando e você trouxe em manchete a possibilidade do Gé jogar a grande final, né? Então, Júlio, ontem a Ponte Preta divulgou fotos, né? Lembrando que a imprensa já não tem mais acesso aos treinamentos da Ponte já há um bom tempo, né? Desde o fim da pandemia, a gente não tem mais como acompanhar as atividades. De vez em quando, tem ali uma entrevista coletiva, uma vez por semana, e a gente vê ali o aquecimento, mas acompanhar treino não. E ontem a Ponte divulgou algumas fotos da atividade que foi realizada lá no CT do Jardim Olina. E o Gé estava no gramado, de chuteira, com roupa de treinamento. O Gé, ele é a principal dúvida na Ponte, porque ele teve uma lesão muscular e não foi coisa simples. Foi a mesma lesão que ele teve no ano passado, quando ele precisou fazer uma cirurgia, né? E ficou um bom tempo longe dos gramados. Quem disse isso foi o próprio Marcelo Fernandes em entrevista coletiva. Porém,
o torcedor aí criou expectativa de ver o atacante pelo menos na lista dos relacionados para o jogo. Ele não tem condição de jogar aí os 90 minutos, mas pode ir para o banco, porque o próprio Marcelo disse, né, de levar todos os jogadores para essa última partida que fizeram parte dessa caminhada difícil da Ponte até a final e, consequentemente, até o acesso. Então, tem esse mistério para a decisão na Série C no próximo sábado, 5 da tarde, lá no Moisés Lucarelli. Se Gé, o atacante, o Gé Vida, vai ser relacionado ou não. Depois de ontem, eu comecei a criar uma pequenina expectativa de pelo menos ver o atacante no banco, viu, Nascimento? Tudo que a gente passou, fase boa, fase mais complicada, a gente conseguiu sempre manter o equilíbrio. Eu acho que está sendo da mesma forma. Falando dessa parte de fora, você vai no mercado, vai na escola, vou lá na escola buscar meus filhos, sempre tem um outro torcedor que vem falar, tudo tá empolgado, mas a gente deixa essa parte aí pro torcedor, porque tá vivendo esse momento bom, mas aqui dentro a gente tenta manter sempre esse equilíbrio aí para que as coisas venham acontecer da melhor forma. E não vai ser fácil, sabe da qualidade do Londrina, a experiência que o Roger tem de estar comandando essa equipe, né? Mas como eu disse, manter a tranquilidade, fazer bem, né? Que a gente vem feito principalmente dentro de casa. Os últimos jogos em casa a gente tem conseguido grandes resultados e não vai ser diferente. Com certeza contando com o apoio do nosso torcedor, que tem lotado o Moisés Lucarelli nesses últimos jogos. É uma força que vem nos impulsionando mais ainda. Então manter dessa forma aí, tentar impor o nosso ritmo dentro de campo e, como falei, com o apoio da nossa torcida aí, Deus quiser sair de lá com esse troféu aí. Esse é o Rodrigo Souza, tá? Que falou sobre a importância da decisão. Achei que ele ia falar do Gé, mas ele não falou não. Mas é o Souza falando, vizinho de Júlio Nascimento. É isso aí, grande Rodrigão, meu vizinho. Eu acho que o Gé vai pro banco. Eu também acho. Esse é até meu filho. Porque o ataque se entendeu bem, né? O Tavares, o Toró e o Bruno Lopes. Eu acho que o Gé não vai pro jogo. Não vai pro jogo, não começa o jogo. E outra coisa, hein? O quê? Sabe, ontem o nosso Flamengo, Antônio Lupe, ele divulgou imagens do Léo Ortiz pulando, fazendo exercícios, e faz isso, e faz skip, e faz isso, e faz aquilo. O que é skip? Skip é aquele que você faz, eu tô sem imagem, correndo ali entre os cones. Correr em falso, né? Isso, boa. E só que ele não foi pro jogo. Então eles colocaram ali uma imagem, sei não, que não é pra tentar enganar o nosso Roger Silva. Também. Mas eu acho que ele vai concentrar, vai andar no gurilão e vai pro banco de reservas na decisão de sábado. E acabou, hein? Não há tempo pra mais nada. Fez jogging, viu, Lupe? Fez jogging. Opa, fui até a rodovia. Foi tão gostoso. Depois bati aquele belo café da manhã. Tchau, Lupe. 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta aqui no CBN Esportes. Valeu! CBN